Olá, boa tarde, pessoal. Vamos dar início aqui à gravação da aula do dia 18 de maio de 2020, da disciplina de Fisiologia do Exercício da FUPAC Ponte Nova. O que nós vamos trabalhar na aula de hoje, né? Especificamente nessa semana, véspera da avaliação número 2. Essas duas aulas, né, de hoje e de amanhã, elas serão sobre uma revisão de todos os conteúdos que foram abordados nessa segunda etapa. E como que eu vou fazer isso? Eu fiz uma lista, né, com todas as atividades, né, exercícios que foram passados, foram postados no Moodle, e eu vou corrigi-los, e eu vou fazer a revisão desta forma. Eu acho que a gente vai otimizar o tempo seguindo, né, as atividades que foram propostas, os exercícios de fixação, as atividades avaliativas, atividade extra classe 2. Então, eu vou corrigindo e vou fazendo comentários, né, das respostas, das questões, e espero que isso possa ajudá-los a estudar para a prova. Como o conteúdo é grande, nós temos, né, 4 aulas semanais de fisiologia do exercício, eu resolvi dividir. Então, hoje, especificamente, dia 18, eu vou corrigir a atividade extra classe 2, que já foi postada há um certo tempo. Eu acho que ela ficou disponível dia 29 de abril, né, se não me engano. Vou corrigir todos os exercícios, né, relacionados com os conteúdos, né, atividade, equivalente metabólico, aqueles cálculos de taxa metabólica basal, gasto energético, né, usando aquelas fórmulas, principalmente de Harris-Benedict, Schofield, o cálculo do gasto energético diário através do equivalente metabólico, né, levando em consideração a massa corporal da pessoa, né, e todos os minutos do dia, das 24 horas, né. E vou corrigir também os exercícios sobre os testes de VO2, que nós fizemos também, né? Foram 2 aulas que os protocolos foram apresentados, nós fizemos várias atividades, simulações, e espero que isso possa reforçar, né? Relembrar como usar os testes, interpretar, né? Quais variáveis usar para o cálculo do VO2 ser gerado, né? E principalmente interpretado. Então, vamos começar. Eu vou disponibilizar esse material lá no Moodle, na forma de aula, e aí espero que vocês façam bom proveito para estudar para a prova com ele. Então vamos compartilhar aqui com vocês, né? A gente tem aqui, ó, tá? Fiz esse documento aqui para a gente ter esse direcionamento. E aí, qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Então, ó, gabarito das atividades avaliativas e exercícios de fixação. Parte 1, equivalente metabólico e avaliação dos testes de VO2. Etapa 2, fisiologia do exercício. Então, vamos lá. Essas questões da atividade extraclasse tem 2 conteúdos, né? Sistema nervoso e a gente fala também em um pouquinho de sistema endócrino. Não tem problema, né? Eu tive que mudar um pouco, né, a distribuição, né, do material, né, dos conteúdos que eu ia trabalhar por causa dessas atividades remotas. Então, o exercício relacionado às questões sobre exercício endócrino, elas não vão ser usadas nessa prova, né? A gente vai usar na prova 3, tá? Aliás, a prova 3 ela vai ser principalmente aí sistema endócrino, um sistema grande, complexo, né? E a gente vai focar nisso. Vamos começar já com isso, se eu não me engano, a partir da aula da semana que vem, talvez, ou na outra, na primeira semana de junho. Então, vamos lá. A primeira questão, né, eu já deixei aqui as respostas, mas eu vou comentar, né? A medula espinhal é uma das principais estruturas do sistema nervoso central, pois desempenha funções importantes na comunicação entre as partes centrais, né? O sistema nervoso central, o encéfalo, principalmente,
e as periféricas, né? Os nervos raquidianos, os órgãos eferentes e os órgãos sensitivos, né? Com as terminais sensoriais. Sobre a medula espinhal, é correto afirmar o quê? Então, assim, a resposta correta é essa primeira opção. Ela atua como área integradora para a coordenação de muitas atividades neurais subconscientes. Isso quer dizer que algumas funções, como o reflexo miotático, né, as respostas involuntárias que são realizadas, né, pelo sistema nervoso central, na medula, ela não necessariamente chega ao encéfalo para ter a resposta. As informações aferentes chegam até a medula, né, e da medula ela já é processada, né, a informação já é passada para os neurônios deferentes e aí, né, ou os neurônios motores, e aí a ação vai ser executada. A gente viu isso nos reflexos, né, quando as terminais sensoriais eles captam as informações do meio externo, levam as informações para a medula, aí chegando lá na parte central da medula, né, naquele H da medula que a gente fala, ou esse impulso ele é passado diretamente aos neurônios motores deferentes, ou então é passado para um neurônio associativo e esse neurônio associativo encaminha esse impulso às vias deferentes e aí leva as informações até os órgãos. Como, por exemplo, no momento que a gente encosta a mão na substância quente, a gente já tira de imediato, né? A ação eferente chega até o músculo bíceps, que vai fazer uma flexão do antebraço, e também a informação chega no tríceps, que vai relaxá-lo, por isso que o movimento é tão rápido assim. Então, essa seria a informação. Serve como condutor para muitas vias nervosas que vão do cérebro ao corpo? Não. Eixo estrutural central que liga o esqueleto appendicular ao espinal? Não, aqui seria a coluna vertebral, tá? Não a medula espinhal. Muito cuidado. A coluna é onde a medula passa, né? Lá no interior, né, da coluna, das vértebras, tem um local que a medula passa. Desempenha a função de coordenação dos movimentos do corpo, manutenção do equilíbrio? Não, isso aqui é o cerebelo. Coordenação dos reflexos e funções involuntárias? Também não, tá? Vamos lá. Agora a gente tem aqui o número 2. Os neurônios, também designados por células nervosas, são unidades de estrutura e função de todos os organismos do sistema nervoso. No nosso organismo, existem 3 tipos de neurônios. Sobre estes, marque as informações, né? V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, assim, ó, os neurônios motores conduzem impulsos nervosos das células receptoras para os centros. Não. Aqui são os neurônios sensoriais, tá? Aqui são os neurônios sensoriais. Motores são as vias eferentes, do centro até os órgãos efetores. Segunda, ligam os neurônios sensitivos aos neurônios motores, né? Aqui faltou uma informação, né? Então, mas aqui são os neurônios associativos, tá? Os neurônios associativos ligam os neurônios sensitivos aos neurônios motores. Os neurônios sensitivos conduzem os impulsos nervosos dos centros para os órgãos efetores. Também não. Aqui seriam os neurônios motores, tá? Eles conduzem, né, os impulsos do centro para os órgãos efetores aí, músculos, esquelético, né, glândulas, enfim. Então ficou. Primeira é falsa, no lugar de neurônios motores e neurônios sensitivos. E a terceira no local de associativo. Soltou um si aqui, desculpe. A terceira aqui no lugar de sensitivos e motores, tá? 3. O sistema nervoso central é constantemente bombardeado por mensagens oriundas dos receptores existentes em todo o corpo, contendo informações sobre
alterações ocorridas nos ambientes interno e externo. Sobre o processo de informação sensorial reflexo do sistema nervoso central, analise as assertivas e marque a letra com o julgamento correto das informações, tá? Vamos ver aqui. O reconhecimento consciente da posição das partes do corpo entre si, bem como o reconhecimento das taxas membro, é denominado cinesiologia. Não. Aqui é denominado sinestesia, tá? Sinestesia é a resposta correta, por isso que está errado. 2. Os fusos musculares, os órgãos tendinosos de Golgi e receptores articulares são tipos de proprioceptores que fornecem informação ao sistema nervoso central. Sim, tá? São proprioceptores. Os dois primeiros são proprioceptores musculares, os últimos são proprioceptores articulares. 3. O complexo de Golgi, encontrado nos ligamentos situados ao redor das articulações, trabalham de modo semelhante às terminações nervosas livres. Não, tá? Aqui seria os receptores, né, de Golgi, tá? Não complexo de Golgi. Complexo de Golgi é uma organela que fica dentro da célula. 4. Os órgãos tendinosos de Golgi são responsáveis pela observação de que o rápido estiramento dos músculos esqueléticos resulta em contração reflexa. Isso é chamado reflexo de estiramento ou reflexo miotático. Também não. Aqui são os fusos musculares, tá? Por que eu sei que são fusos musculares? Porque teve uma mudança no comprimento rápido da musculatura, tá? Então, teve um movimento aí, né, no comprimento da musculatura. E aí, quando isso acontece de modo repentino, são os reflexos, são os fusos musculares que são ativados, né? Até a gente vê que nos exercícios de pliometria, os fusos musculares são incentivados, né? Eles ativam a musculatura. É um dos benefícios do exercício de pliometria, ativação dos fusos musculares. Então aqui não. Os órgãos tendinosos de Golgi, eles vão ser acionados quando há aumento da tensão, tá? Quando você aumenta a tensão e aí a musculatura já relaxa, não contrai. Também é outra diferença. O órgão tendinoso de Golgi relaxa, não contrai a musculatura de forma involuntária. O fuso muscular atua como detector do comprimento do músculo, sendo composto por várias células musculares delgadas, denominadas fibras interfusais, circundantes por uma bainha de tecido conjuntivo. Correto. Ela fica paralelamente às fibras musculares no corpo do músculo, tá? Então, o número 5 está correto aí. Qual porção do encéfalo tem a função no controle para a manutenção da postura vertical normal e, consequentemente, sustenta o corpo à gravidade, tá? Não é medula, o cérebro também não, cerebelo equilíbrio, nervos centrais foi inventado, então seria aqui o tronco encefálico, tá? Número 5, se eu não me engano, é sobre os hormônios aqui. Acho que tem duas questões sobre o sistema endócrino. A importância, né, de a gente estuda sempre perto do sistema nervoso e sistema endócrino, que são sistemas, né, que contribuem para o controle interno das funções do organismo. Analise as informações a seguir e marque aquela em que está relacionada com a função que o sistema endócrino realiza. Então, o sistema endócrino, eu disse para vocês lembrarem, né, dos hormônios. É a resposta hormonal. É uma célula ou glândula, elas são ativadas, elas liberam, né, substâncias bioquímicas, e essas substâncias bioquímicas elas terão endereço certo para ativação ou a inibição de uma função específica. É a conexão endócrina entre as células. Então, a primeira opção aqui é responsável pelo controle das atividades metabólicas do organismo, atua a longo prazo através de sinais químicos executados por substâncias denominadas hormônios.
Analisa a informação é aquela que não está, tá? A gente vai marcar a incorreta. Então, aqui, a comunicação executada por hormônios, né, sinais bioquímicos, tá certo. A ação do hormônio se dá quando este é lançado através da corrente sanguínea pelas glândulas endócrinas, correto? E assim chegando à célula-alvo e se liga a receptores específicos localizados em superfícies, ok? As células responsivas ao hormônio são as únicas células dotadas de receptor específico para o hormônio em questão, correto? Cada hormônio vai ter o seu endereço específico, né? Ativação de um receptor específico. A última aqui, algumas células liberam sinais bioquímicos no sangue, então são transportados ao longo de todo o corpo, ok? Ocorre quando a célula produz e libera líquido extracelular, o mensageiro bioquímico, que atua sobre uma célula produzindo sinal. Não, tá? Então, intracelular aqui a resposta errada seria essa quarta opção. Qual hormônio atua sobre a medula óssea hematopoética vermelha e como o próprio nome já diz, é responsável pelo estímulo para a produção de glóbulos vermelhos? Sua secreção estimulada através da hipóxia sanguínea, é estimulada. Qual é o nome das células vermelhas, né? Mácias, né? A gente também pode chamar de eritrócitos. Então, o nome aqui, né, que é parecido, né, a produção dos eritrócitos é o hormônio que é a eritropoetina. Esse hormônio, ele é usado de forma exógena, era até assim mais usado por alguns atletas de endurance e de esporte resistido, como maratonistas, ultramaratonistas, porque ele aumentava a produção de células vermelhas, mas ele tem efeitos, né, adversos, né, efeitos colaterais muito graves à saúde, cânceres, né, aumento, né, do débito cardíaco, né, então assim pode causar danos aí irreversíveis ao sistema cardiovascular. Então ele é proibido, não deve se usar, mas naturalmente tem aí essa produção que o organismo, né, faz, né, desse hormônio e aí ele acaba estimulando a produção de células vermelhas. Por exemplo, você vai para uma região aí de maior altitude, né? Automaticamente esse hormônio ele vai ser estimulado porque há uma hipóxia, né, na circulação sanguínea, falta de oxigenação, e aí o organismo passa com isso a produzir maior número de células vermelhas. Aí nesse motivo, né, você indo a regiões, né, de maiores altitudes, né, como alguns jogos lá na Bolívia, no Peru, a gente fala que isso é um doping fisiológico. Hoje em dia não precisa, né, das pessoas irem até esses locais, porque existem equipamentos, né, câmeras barométricas, né, que a pressão ela pode ser a pressão atmosférica ela pode ser alterada. Então aí no caso você diminuir, né, diminuir a pressão, né, fazer com que ela fique equivalente a esses locais aí com mais de 2.000 metros de altitude, 3.000, 4.000, enfim, né? Então o corpo acaba se adaptando, estimulando a produção da eritropoetina. Exercício número 2. Então, assim, eu sempre coloquei aqui, ó, exercício de fixação. Esse aqui não é um exercício avaliativo, né? Foi uma codificação que eu planejei. Todo exercício de fixação, como o próprio nome diz, é para você reforçar aquilo que foi abordado, né? O tema de aula. Aí eu coloco uma situação para vocês trabalharem. E aí, no dia 14 de abril, eu coloquei uma situação para cálculo, né, de fórmulas que trabalham com a taxa metabólica basal, que tem a ver com o equivalente metabólico, né, o valor do MET. Lembrando, então, um MET corresponde a 3,5 ml de O2 por quilo por minuto. Seria um valor aí, né, referente, né, a unidade de um volume de oxigênio, consumo de oxigênio relativo ao peso corporal e ao tempo. E aí a gente percebe que existe outra fórmula de identificação do VO2, que é a fórmula absoluta, no qual a unidade é 1 litro de O2 por minuto.
E é importante a gente identificar porque existe uma relação, né? Cada consumo, né? Cada litro de O2 por minuto consumido, aproximadamente o organismo gasta 4,8 quilocalorias, tá? É uma informação aí que a gente tem que se ater, né? Uma relação importante, porque a gente pode calcular indiretamente o gasto calórico das atividades a partir do VO2 consumido. Mas aqui a gente fala da taxa metabólica basal, que é basicamente o tanto de energia necessária que o organismo atinge para manter as funções básicas, né, vitais, sem levar em consideração a atividade física. Se a gente avaliar, né, a taxa metabólica basal, o gasto, né, com nível de atividade física, aí a gente já está falando em gasto energético total. Mas aqui são fórmulas, né, basicamente aquelas que usam informações como o peso, a idade, avalia o TMB. Existem fórmulas que avaliam o gasto energético total, mas repetindo, elas têm que levar em consideração o nível de atividade física. Então, essa informação, a taxa metabólica basal, é basicamente o tanto de quilocaloria, o tanto de energia que a pessoa vai gastar para executar as funções vitais 24 horas, tá? Sem fazer nenhum tipo de atividade física. Então, a gente percebe que com o nível de atividade física, o tanto de energia vai ser maior. E isso é importante porque dá um parâmetro, né, para outros profissionais, como os nutricionistas, para fazer o balanço energético com relação ao consumo, tá? Então, obviamente, se houver um balanço, a chance de ter excesso de peso é menor. Se há um balanço energético positivo, o que acontece? A pessoa ingere mais do que gasta. Se há um balanço energético negativo, a pessoa gasta mais do que consome, então ela vai perder. Em algumas situações, isso pode ser muito perigoso, isso pode ser prejudicial à saúde, né? Em caso de pessoas internadas, né? Idosos, enfim. E aí, quando a gente fala em taxa metabólica basal, algumas fórmulas que são mais usadas são as de Harry Benedict e a de Schofield, né? São dois protocolos diferentes, né? Eles avaliam a mesma coisa, taxa metabólica basal. Então, qual a diferença, né? A diferença são protocolos, né? Como chegaram a esse resultado, mas o valor aproximadamente vai ser o mesmo, é aí o que a gente vai conferir, né? Até por isso que eu coloquei dois protocolos. A de Harris Benedict, né? Segundo está lá no material, vocês não vão precisar de decorar, até porque se tiver questão sobre essa forma, é só vocês abrirem o material e consultar, né? Obviamente que a prova vocês vão fazer olhando o material, então aí é só abrir o material e olhar, né? Então a gente tem aqui a fórmula, porque a situação que eu dei aqui, eu coloquei o exemplo, né, da apostila, eu pedi para vocês calcularem nessa atividade aqui, né, a sua taxa metabólica basal, com base nas informações, nas suas informações de peso, altura, idade, porque a Harris Benedict precisa dessas três informações. Já a de Schofield só precisa do peso, tá? Mas ela tem uma particularidade que eu vou explicar já já. E aí a situação que eu dei foi de um homem de 30 anos, né, de 80 quilos. Então aqui é a fórmula. Nesse primeiro parênteses aqui você coloca o peso, nesse segundo a altura em centímetro, tá? Prestem atenção nisso. Muita gente erra porque às vezes coloca a altura em metro, tá? E aqui é a idade, tá? Aqui também tem que ter um asterisco porque significa que tem aqui uma multiplicação. Então a gente substitui aqui corretamente o peso em quilos, a altura, né, em centímetro. Por exemplo, se tivesse em metro, né, 1,72, era só fazer o quê? De metro para centímetro eu multiplico, né, por 100. Então vou lá e 172 centímetros. Tem aqui as informações, né? E agora sim, eu primeiro resolvo as multiplicações. Aí agora eu posso fazer junto, né? A soma e a subtração. Eu tenho o resultado aqui de 1.824,519 quilocalorias, né? E a fórmula de Schofield. Então, a fórmula de Schofield, a gente tem que ir lá e verificar a fórmula de acordo com a idade das pessoas, porque ela muda. Se eu não me engano, acho que muda de 10 em 10 anos. E aí é interessante também que ela varia, né? Tem fórmula, ela varia com relação à idade e varia com relação ao sexo. Então tem que olhar toda hora para poder
fazer o cálculo correspondente à idade que vocês forem fazer. Então, aí, nesse caso, né, seria a fórmula para pessoa de 30 anos, 0,048 vezes o peso mais 3,653, esse valor de soma que é fixo, né? Então, aqui você coloca o peso no local do parênteses, dá 80 e soma, vai dar esse valor aqui. Então, pode parecer estranho em princípio, né, 7,493, um valor muito baixo, mas a gente tem que lembrar que os resultados da fórmula de Schofield é em milijoule por dia. E aí, como que eu transformo milijoule para quilocaloria? Eu multiplico por 239, né? Que deixa eu só padronizar aqui, colocar o asterisco para que mostrar que aqui foi feita uma multiplicação. Então, eu pego o resultado, 7,493 vezes 239, aí eu tenho o resultado em quilocaloria, tá? Por que isso, gente? Porque a unidade internacional de energia em milijoule, né? Mas a gente tem mais informação, né? Até pela associação que a gente pode fazer, verificar o resultado com quilocaloria. Então, aqui estão os dois resultados. Então, você pode pensar assim, ó, um deu 1.824, o outro deu 1.790. Então, aí se você fazer a diferença aqui, né? Deixa eu só fazer uma conta rápida, ó. 1.824,5 menos 1790,8 vai dar 33,7. Aí eu faço uma pergunta para você. O que são 33,7 quilocaloria em 24 horas? É basicamente nada. Então a gente percebe que realmente as informações aí tem uma conexão, né? Então, aproximadamente aí a taxa metabólica basal dessa pessoa vai ser 1.800 quilocalorias. E aqui, para completar, né, isso não foi pedido, né, mas isso aqui é bom a gente olhar. Eu fiz o cálculo da taxa metabólica basal de um dia, né, completo, a partir do valor do equivalente metabólico. Então, eu fiz isso na primeira etapa, né, fiz um exercício, mas agora, pela gente estar trabalhando com equivalente metabólico, né, taxa metabólica basal, eu resolvi voltar até para poder relembrar. Então, eu consigo calcular o gasto energético basal de uma pessoa com base nessa relação do MET, né? Um MET é igual a 3,5 ml de O2 por quilo por minuto. Isso para adulto, né? Porque a relação para a população infantil é 0,9. Sim, eu consigo, basta ter a massa corporal total da pessoa, o peso. Então, como que eu faço essa associação? 1 quilo, né, para a pessoa, ela tem 3,5 ml. Por quê? Porque analisa a fórmula, gente, né? 3,5 ml por quilo de O2, né, ml de O2 por quilo por minuto. Então, assim, 1 quilo, ela consome 3,5 ml de O2. Então, em 80 quilos, ela vai gastar, né, uma regra de 3, ela vai gastar 280 ml de O2 por minuto. Então, essa informação não dá nada para a gente, porque ela está em ml de O2 por minuto. A relação com a quilocaloria, ela está em litro de O2. O que eu tenho que fazer? Esse valor aqui, 280 ml, eu tenho que dividir por 1.000, porque é assim que eu transformo ml em litro. Então, eu faço aqui, ó, dividindo ml para 1.000, né, para passar para litro, eu ando 3 casas com a vírgula para a esquerda, 1, 2, 3, e coloco 0,280 litros. Então, agora eu faço uma relação. 1 litro de O2 por minuto, 4,8 quilocaloria. 0,80, né? Aqui está essa relação correta. Ela vai ser Y. Coloquei uma outra letra aqui, que seria uma outra regra de 3, né? Então, aqui deixa eu só fazer um espaço, que aqui eu estou mostrando a relação, aqui eu estou transformando, e aqui eu estou fazendo a regra de 3. 1 litro de O2 gasta 4,8 quilocaloria, 0,280 litros agora, né, depois de transformação, ó, transformar ml para litro, divide por 1.000. Eu tenho aqui uma regra de 3, aí vai dar 0,280 vezes, né, multiplicando cruzado aqui, 4,8, eu tenho 1,344 quilocaloria por minuto. Bom,
Lá no enunciado está dizendo, né? Taxa metabólica basal é no dia todo. E aqui está dizendo que é por minuto. Então, eu tenho que multiplicar esse valor aqui pelo tanto minuto total que eu tenho num dia. E aí é o seguinte, né? Eu tenho aqui a informação, deixa eu também dar uma baixada aqui para separar. Uma hora tem 60 minutos, 24 horas vai ter, 24 vezes 60 vai dar 1.440 minutos. Então, assim, se eu tenho, né, 1,344 quilocaloria por minuto, eu quero saber aqui o X, né, que é quilocaloria, e aqui em 1.440 minutos. Então, assim, unidade embaixo de unidade. Minuto está aqui, minuto embaixo, 1.440 vezes 1,344, eu tenho aproximadamente 1935. Se a gente pensar aqui também, né, esse valor deu aproximadamente 100, né, 110 quilocalorias, diferente da forma de Harris Benedict, um pouquinho mais, né, 1.140. Também, né, durante um dia não vai ser nada, tá? Se a gente pensar bem nessa informação aí, não vai ser nada essa diferença. Vamos continuar então, né? A gente tem aqui agora o terceiro bloco de exercício, né? Mais um exercício de fixação do dia 27 de abril. Estamos fechando abril aí. Agora a gente já entrou nos exercícios dos testes de VO2, tá? Então, nesses exercícios, eu dei 3 simulações, 3 situações hipotéticas e pedi para vocês calcularem o VO2. E com isso, eu peço para vocês estudarem os protocolos, né? Verificar quais informações necessárias são usadas para poder calcular os testes. A parte mais fácil, né, do cálculo do VO2 é realizar a conta. Isso aí é matemática, calculadora, existem planilhas, existem softwares, aplicativos. Não é esse a intenção aqui, ensinar ninguém a fazer conta. A intenção é apresentar, né, os diferentes protocolos que a gente tem, verificar quais protocolos, né, estão corretamente validados para diferentes tipos de populações, levando em consideração o sexo, a idade principalmente, né, e algumas características, como por exemplo, existem protocolos que é mais usados para idosos, outros para populações sedentárias, outros para populações cardíacas. Enfim, a gente tem que saber usar as informações certas, os protocolos corretos. Esse é o grande objetivo. E quando eu falo em informação, né, que a gente vai buscar para poder jogar nos protocolos de avaliação do VO2, a gente percebe que, principalmente, a gente vai usar, por exemplo, a velocidade de deslocamento, né, em metros por minuto, né, bastante usado. Às vezes, a velocidade de quilômetro por hora. Então, assim, às vezes tem que transformar metro por minuto para o quilômetro por hora. Aí tem aquela relação, né, com 16,6, isso coloquei lá no material explicando como faz, mas a grande maioria é metro por minuto, porque você vai ter tempo, aí você coloca o deslocamento em metro, né, e divide pelo tempo em minuto que foi gasto, tá? A relação já é direta, é bem mais fácil. Você às vezes vai precisar da distância percorrida, né? Isso também em metros, né? A grande maioria ali vai ser em metros do deslocamento que a gente faz. E também, às vezes, pode colocar a frequência cardíaca, como a gente viu lá no teste de banco, também a informação que pode ser colocada. Enfim, às vezes a idade, né? Informação sobre o sexo. Então, são essas informações. Então, a gente tem aqui a primeira situação lá, uma maratonista de 25 anos, ela percorreu 4,5 quilômetros em 15 minutos. Então, assim, o 15 minutos, né, o protocolo é o protocolo de bulk, né, o protocolo de corrida de 15 minutos. A pessoa vai correr 15 minutos, o máximo que ela conseguir. Depois ali você pega esse V, né, que é a velocidade, você vai pegar a distância que ela percorreu em metros e divide por minutos. Eu coloquei aqui em quilômetros justamente para a gente poder pensar nessa situação. Então, assim, 4,5 quilômetros seria 4.500 metros, né? Dividido por 15 dá 300. Então, aqui é a velocidade, né? A velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, eu tenho aqui 300 metros por minuto. Eu só vou substituir o 300 aqui no local desse V, o resto é igual. E aí, no final da conta, tem esse valor, né? 62,7 ml de O2 por quilo por minuto.
Se não colocar unidade, a questão inteira vai ser zerada, tá? Então, é muito importante. E a classificação é excelente, segundo a tabela de Nunes, né? Que tem lá nas 2 aulas sobre o teste de VO2. Nunes, se não me engano, é TIAL 2006. A segunda situação é o teste de 1.600 metros. Esse teste ele tem uma particularidade porque ele envolve bastante informações aí para calcular o VO2, por exemplo, o peso em libras, a idade, o sexo, né? Tem um fator de correção aí. Se for sexo masculino, onde tiver sexo é 0, se for sexo feminino é 1. O tempo em minuto e a frequência cardíaca da última volta. Então, esse é um teste bem completo, bem usado aí para população idosa, obesos, assim, população sedentária que não consegue correr, por exemplo. Então, aqui está a fórmula, né, a especificação. Então, assim, o peso em libras, toda vez que você tiver o peso em quilo, você tem que multiplicar para 2 por 2,205 para transformar em libras, tá? O sexo aqui, no caso, a gente está avaliando um homem, né? Então, assim, uma idosa, aliás, a gente tem aqui uma idosa de 65 anos. Então, a gente tem aqui, só um minutinho, galera, para eu não confundir aqui. Sim, a gente tem o peso. Que teve algum problema, né? Acho que aqui foi um idoso, tá? Me desculpem, que foi um idoso. Aqui tá 0, tá? 0. Também, assim, se caso vocês tenham feito idosa, não tem problema, é só colocar aqui 1, não vai atrapalhar, não. Então, aqui, conforme eu coloquei 0, então tem que ser um idoso, porque o sexo masculino é 0. Aí deu resultado 1,91 litro de O2 por minuto. Aí vocês podem pensar, nossa, mas que resultado baixo. Não, tá certo, porque esse teste dá o resultado em litro de O2 por minuto. É o resultado absoluto. E aí, para eu classificar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar em VO2 relativo, algo que foi bastante feito na primeira etapa. Como que eu faço a transformação? A primeira coisa, eu tenho que transformar ml em litro, em litro em ml. Então, é o contrário do que a gente fez no exercício passado. Então, agora aqui eu tenho que multiplicar por 1.000. Litro para ml multiplica por 1.000. Então, é 1,91 vezes 1.000 dá 1.910. E aí, divide-se pelo peso esse resultado, porque o resultado relativo é ml de O2 por quilo por minuto, né? Então, agora eu vou pegar esse resultado total, 1.910, e vou dividir pelo peso. Então, não confunda. Esse peso agora aqui na transformação é o peso, é o quilo, tá? Não é em libras, não. Libras é só para usar na fórmula. Então, aqui, ó, 1.910, tá? Deu 24,80. Aí, a gente olhando lá na tabela, tá regular superior, tá? Então, assim, tem o resultado relativo. E agora eu posso fazer a classificação novamente, porque a tabela de classificação lá de Nunes et al. 2006 está com o VO2 relativo, né? Então tem que fazer essa transformação. Agora, um protocolo, né? A opção C, simulação C, um menino de 11 anos percorreu 1.000 metros em 5 minutos, né? Então, o teste de 1.000 metros, eu falei que esse é um teste que pode ser bastante usado nas escolas, nos clubes, né? Nas escolinhas aí de esportes, né? De formação, porque ele é validado para a população aí de 11 a 13 anos, né, se eu não me engano. E aí ele pede o seguinte, ele pede aqui, né, o deslocamento, né, o tempo de deslocamento. Só que esse tempo de deslocamento ele tem que ser em segundos, tá? O protocolo é assim, né? A fórmula foi feita assim. Então tá, beleza. Então a gente tem que transformar. Se ele percorreu 1.000 metros em 5 minutos, como que eu transformo minutos em segundos, multiplicar por 60, dá uma regra de 3 muito simples aqui. 1 minuto corresponde a 60 segundos, 5 minutos vai ser X. Na multiplicação cruzada, eu tenho 5 vezes 60, 300 segundos. Eu coloco aqui no local da letra, né, que é a informação faltante, então vai ser o 300. Eu faço essa subtração, resolvo o parênteses primeiro. E aí eu tenho o resultado aqui, ó, 52,08
desse adolescente aqui, a classificação vai ser boa, ok? Tudo bem. Então, aqui, eu tenho agora aqui a atividade número 4, né? Atividade número 4 é a atividade avaliativa 1. Essa atividade avaliativa 1, eu pedi para vocês calcularem, né, o VO2 de vocês mesmo, né? Verificar aí o cálculo do VO2 com base nas suas informações. Eu falei que se alguém pudesse fazer o teste, né, fizesse de forma real, né, ir a algum espaço aberto, simular um banco em casa, ou ir a alguma academia que tem contato, logicamente, priorizando aí a questão de isolamento social. Mas também, né, eu dei a opção, se alguém não tem condição de fazer, não tem condicionamento físico para fazer os testes, para poder simular os resultados e apresentar as contas para a gente. E, então, é isso que eu queria que vocês fizessem, escolhessem um protocolo, né? E aí vocês simulassem ou então fizessem. Até relembrei aqui os protocolos. E aí tinha que fazer a classificação também, e semelhante ao exercício anterior. Então, quais são os protocolos que a gente viu? A gente viu o teste de Balk, que é o de 15 minutos, né? A corrida aqui, ó, teste de Balk, corrida de 15 minutos, teste de Cooper de 12 minutos, teste de Cooper de 2.400 metros, teste de caminhada de 3 quilômetros, teste de caminhada de 1.600 metros, teste de corrida de 1.000 metros, teste de bancos de Macardo, teste de Leger, o vai e vem de 20 metros, né? E aí vocês tinham que fazer uma descrição básica do procedimento, apresentar corretamente as informações necessárias para o cálculo do VO2. Então, por exemplo, aqui precisa velocidade, a velocidade tal do teste foi igual a 300 metros por minuto, enfim, né? Colocar as informações corretas. Montar a equação do teste, então isso eu vou pedir para vocês, toda conta que for feita na avaliação, tem que montar a equação, tem que mostrar o desenvolvimento da equação. Se isso não for feito, a questão será zerada. Se apresentar apenas o resultado, a questão vai ser zerada. Estou avisando isso novamente, vai estar escrito na questão. Apresentar o resultado com a unidade correta. Outra informação que é importante, a unidade. Resultado sem unidade vai ser desconsiderado também. Apresentar a classificação do VO2. Então, assim, agora, aí um exemplo, né? Até coloquei o próprio exemplo que já estava lá na atividade para a gente ganhar tempo. Eu otimizei, eu coloquei o exemplo da atividade e aí eu fui escolher a atividade de um aluno, né, que fez uma atividade diferente. Peguei lá da Luísa para poder mostrar para vocês. Ela fez a conta no teste de banco, né, de Macardo Enquete. Aqui o teste de balco de 15 minutos. Aí, esse teste corresponde a uma corrida em maior intensidade possível durante 15 minutos. Ao final da corrida, o avaliador terá que dividir a distância percorrida em metros por 15, porque é a distância, né, por tempo, o tempo aqui é 15. É um teste, 15 minutos, para ter a velocidade de deslocamento em metros por minuto. Aí é só jogar o resultado dessa equação na atividade e encontrar o valor do VO2 máximo. Aqui está a equação, enfim. Então, aqui é o sexo masculino, 34 anos, idade, distância, né? Se foi teste que eu fiz, né, na real, até mostrei para vocês o resultado, né, do aplicativo que eu uso, né, o Amazfit, né, daquele programa, eu tenho um Xiaomi, um Mi Watch, né? Então, beleza. Aí, a velocidade deu 220,66 e aí o cálculo VO2 deu 48,60, aqui deu como excelente. Aí eu peguei o teste, um exemplo 2, só para valorizar, né, um trabalho bem feito aí que a Aline fez. Posso pegar outros, né, apresentar também se alguém tiver dúvida. Então, o teste foi de marcado. O teste ele pode ser usado para estimar o VO2 de jovens adultos, 20 a 40 anos. Para a realização do teste, são necessários basicamente um banco de 41 centímetros de altura, um metrônomo ou frequencímetro que emita um som e um cronômetro. O teste é feito subindo e descendo do banco, um período, né, de 3 minutos, com 24 e 22 passadas por minuto, homens e mulheres, respectivamente, né? Então, uma passada representa uma subida e uma descida no banco. Assim, para chegar ao número de passadas de acordo com o batimento por minuto, é só multiplicar o número de passadas por 4, exatamente, porque alguns metrônomos eles marcam batida por minuto, não número de passadas, né?
Então, se são 22 passadas para as mulheres, multiplica-se por 4, será 88 batimentos por minuto, foi o que ela fez aqui. Depois de 3 minutos, o avaliado deve sentar-se, aí espera 5 segundos, em seguida é verificada a frequência cardíaca manual de pulso, né, radial, em 15 segundos, aí multiplica-se por 4, tá? Então, o número de pulsos em 15 segundos, você multiplica por 4. E aí você joga a fórmula, né? Aqui tem uma fórmula específica para ambos os sexos, então aqui ela pegou para o sexo feminino, tudo certinho. Então, aquelas informações dela, 24 anos de idade, ritmo de passada 22, né, vezes 4, 88, frequência cardíaca 152. Então, vou fazer aqui, ela fez, ó, ela achou, né, 32 pulsos depois de 38 pulsos depois de 15 segundos, multiplica 4 vezes 38, deu 152 batimentos por minuto. Então, aí ela jogou essa informação aqui, ó, o valor, né, 152. E aí ela achou o VO2 de 37,73 ml de O2 por quilo por minuto, e a classificação foi bom, excelente, certíssimo a atividade. Ok? Então, pessoal, essa foi a aula, né, sobre a revisão aí da primeira parte, sobre o equivalente metabólico, os testes de VO2, as suas avaliações, interpretações. Também já fiz aqui a revisão da atividade extraclasse para corrigir, para comentar. E a atividade extraclasse foi basicamente sobre o sistema nervoso, sobre o sistema nervoso, né? E que é um conteúdo que vai cair nessa prova 2. Teve informação do sistema endócrino, mas não se esqueça, o sistema endócrino vai cair na terceira prova, mas eu já aproveitei, já corrigi aqui, para não ter dúvida. Tudo bem? Então, forte abraço a todos. Espero que vocês possam ter aproveitado aí. Abraço.